Então, só lembrando, né, pessoal, que essa questão da velocidade de recarga, o tipo de estação de recarga, elas são sempre em função das características técnicas, né, do datasheet desses equipamentos. Então, a gente vai ter diversos tipos de estações de recarga, né, diversas potências em função de cada um que a gente escolher, e isso também é em função do tipo do carro, né? Então, a resposta é uma resposta realmente depende, né? A gente tem que ver qual que é o carro, qual que é o carregador que eu vou estar utilizando, para assim eu conseguir dar uma resposta mais exata e mais precisa do tempo de recarga para essa bateria, certo? E me tira uma outra dúvida, o outro tipo de carregador, aquele fixo, né, chamado de wallbox, né? E você pode falar um pouco melhor dele, assim, características, um tempo estimado de quanto demora para uma recarga para um veículo, para esse veículo, né, para X5 45E? Tá, vamos lá, excelente pergunta também, tá? Porque acompanha o carregador portátil, só que junto com o veículo também, antigamente vinha o wallbox, que é uma sede de estação fixa. Só que a BMW acabou detectando aí um paradigma com os clientes. Porque se o cliente ele mora, um exemplo, se ele mora em Florianópolis, mas ele tem um escritório em Balneário, ele vai ter que deixar uma sede fixa, ou no escritório ou na residência, tá? Então isso foi descontinuado e agora tem o Flex Charger, tá? O Flex Charger nada mais é do que um carregamento de alta voltagem também, porém portátil. Ele não é o wallbox portátil, tá? Mas ele se equipara ao wallbox, tá? Legal. Por quê? Porque no wallbox a gente tinha uma tecnologia ali subsequente que ela conseguiria chegar até 22 kW, tá? Só que a X5, que é a bateria maior dos híbridos BMW hoje, só chega a 10. Então os dois são inteligentes, tanto o wallbox quanto o carro. E o carro ele baixava esse valor para 10 para dar uma carregada no veículo, na bateria, de forma segura e contínua, tá? O Flex Charger ele consegue puxar esse valor até 10 amperes de força, tá? E mandar 3.7 kW para a X5, para o carro que vai ser carregado. Então a gente consegue ter também um excelente resultado no carregamento. No caso da X5, a gente já consegue derrubar bastante o tempo de recarga. O tempo de recarga na X5 hoje com o Flex Charger está rodando de 5 até 10 horas. Ou seja, qual que é a brincadeira disso? O que a BMW tem com esse conceito? Enquanto o cliente BMW está dormindo, o carro está carregando. Legal. E isso até muda o nosso senso de utilização do veículo, né? Exatamente. Que a gente precisa, né? Que quando você tem um veículo elétrico, você tem que procurar locais onde tem estações de recarga. Exatamente. E sempre quando você parar o carro, lembrar de colocar para carregar, para nunca faltar essa energia. Isso. Priorizar caminhos onde tenham também estações de recarga, né? Isso. Então isso tudo vem a calhar. Por que isso é bem interessante? Quando a gente fala na X5, a gente está falando de um carro que ele consegue obter de maneira que o cliente ele faça uma condução bacana, consegue obter até 86 km de autonomia, tá? A BMW do Brasil já fez um estudo com os clientes brasileiros, isso utilizando a tecnologia do carro, que é ali o seu concierge, o sistema do GPS e o CBS. Ela consegue levantar e puxar ali aquela movimentação de clientes, tá? Então ela já fez um estudo e que os clientes BMW hoje eles rodam de 33 até 48 km por dia. Então, ou seja, se uma X5 consegue chegar até 86, eu quase nunca vou ter que fazer uma carga completa. Entendi. Eu só vou ter que fazer aquela carga da quilometragem que eu utilizei. Sim, você nunca vai ficar, a grosso modo, você nunca vai ficar... Exatamente, tem um cliente ou outro que estou assim, não, utilizou ali 50, 60 ou até os 80 de autonomia, o que o carro ofereceu como um todo, tá? Só que é esporádico, não é todos os clientes que conseguem exceder essa quilometragem. Por isso que a X5 ela consegue mesclar o uso urbano pro rodoviário também. Legal, bacana. E como que é a manutenção desse veículo? Existe alguma particularidade? Eu tenho que levar numa concessionária? Pode ser um mecânico que talvez já é acostumado a fazer um serviço para mim? Como que funciona essa questão de manutenção? Vamos lá, é uma excelente pergunta, tá?
A gente está falando de um carro que ele tem componentes elétricos de alta voltagem, tá? Primeiramente, sempre na concessionária, tá? Ponto de curiosidade, a concessionária BMW que não tem o técnico formado em HVT, que são os técnicos autorizados e treinados para mexerem com esse tipo de veículo. Isso independente da marca. A formação é como é que é? Isso, na BMW a gente chama HVT, certo. Tá? Mas em outras marcas pode ter outras nomenclaturas, né? Mas na BMW, se não tiver o técnico formado em HVT, a gente não pode nem vender o veículo, tá? Então, se a gente vende o veículo na concessionária, pode ter certeza que ali a gente tem um HVT. Na minha concessionária da Top Car de Florianópolis, a gente tem 3 HVTs. Legal. Tá? Para poder fazer as manutenções desses veículos. Questão de manutenção, tá? A gente está na BMW X5 45E, tá? Ela é uma híbrida, tá? Então a gente tem um motor a combustão também. Na parte de manutenções pode dizer que é a mesma coisa, tá? Óleo do motor vai ser trocado a cada 1 ano, tá? A cada 12 meses, ou por quilometragem ou por tempo, tá? O que vai determinar isso é o próprio cliente, o modo de condução do cliente. Eu utilizo mais dentro da cidade, ok? Na cidade o motor dele trabalha numa temperatura maior, então vai saturar o óleo com mais facilidade, vai me gerar uma troca de óleo mais rápida. E na BR o motor trabalha na velocidade mais alta, porém ele está mais refrigerado, então o óleo não esquenta tanto, então vai ser pertinente numa troca de óleo mais longa. Porém, quem vai fazer esse critério de quando trocar é todo o sistema CBS, que é o sistema integrado na BMW, que mais tarde vai aparecer alguma foto para vocês entenderem melhor aí. Legal, isso até falando uma manutenção mais preventiva, né? Que seria uma troca de óleo. Sim. E vale até lembrar, né, que a gente está falando desse veículo aqui, em específico, que ele é híbrido. Já no veículo puramente elétrico, a gente não tem essa troca de óleo. Não tem a troca de óleo, tá? Tem as manutenções ali, se o carro pedir, por alguma eventualidade. Do contrário, não tem troca de óleo, não tem fluidos no veículo, tá? Bacana, perfeito. Isso já até puxando aquela questão da economia, né? Que realmente ainda traz esse outro viés de economia, questão de manutenção, sem necessidade de troca de óleos frequentes e tudo mais. E lembrando também que ele é um veículo bem inteligente, né? E ele traz todas em códigos, se tem algum erro ele vai te passar de uma forma bem precisa qual que é o problema, né? Sim. No mundo do motor a combustão já existia isso, tá? Que é o CBS. O CBS ele já existe na marca desde 98 e aí todo ano eles vêm aprimorando, e agora com as máquinas elétricas e com os motores 100%, com os veículos 100% elétrico, esse CBS ele teve um up bem grande, tá? Então a percepção de detalhes, de avarias ou de erros para a parte elétrica também continua a mesma coisa, tá muito aguçado, ele consegue identificar pequenos detalhes, tá? E tudo mostra aqui para o cliente na tela central ou no seu head-up display. Legal. E até uma pergunta, uma curiosidade da minha parte, assim, até você que já trabalha numa concessionária que vende veículos elétricos, você acha que vai crescer no Brasil essa demanda de mecânicos capacitados e até mesmo mecânicas, né, em locais autorizados pela BMW para fazer essa manutenção de veículo elétrico? Eu pergunto isso porque me veio essa dúvida até agora. Eu estou viajando em alguma cidade talvez que não tenha uma concessionária da BMW. Claro que tem a possibilidade de eu colocar num guincho, tudo para levar, mas eu digo a facilidade, esse incremento nesse setor de eletromobilidade. Qual que é a sua visão nesse sentido? A minha visão e a de todos nesse aspecto vai ter que ser uma só, tá? Por quê? A garantia do carro hoje ela é 2 anos. A garantia da bateria são 8 anos. Então tudo que eu faço na parte elétrica, na bateria, no esquema de alta voltagem do veículo, ele vai impactar diretamente na garantia, tá? Então tudo que eu fizer fora da concessionária, tanto na parte de combustão ou na parte elétrica, interfere na minha garantia, tá? Legal. Não que dê problema. Desde 2013 para cá, com o lançamento do i3, que era 100% elétrico,
A gente não tem como previsionar, não, essa bateria desse carro dá problema, do outro dá problema. A gente não consegue fazer essa contabilidade porque não tivemos problemas com bateria com os carros puramente elétricos ou híbridos, tá? Na questão de aumentar os níveis de técnicos HVTs, acredito que é um mercado que possa aumentar, possa crescer bastante, tá? Porém dentro da concessionária, porque são os autorizados a mexerem com esse tipo de alta tensão voltada para o carro, tá? Tem todo um preparo, um porquê de fazer, um como fazer, tá? Acredito que dentro das concessionárias esse vai ser o futuro e não está muito longe, tá? Porque a demanda para se ter o veículo 100% elétrico ou híbrido hoje já é facilidade, tá? E eles falam até 2025, mas acredito que até 2030 a gente já não vai ver tanto assim o pessoal debater muito como vamos implementar o híbrido. Até 2030 a grande conversa vai ser o 100% elétrico, autonomia do 100% elétrico, tá? Legal, bacana. E deixa eu, assim, eu já tô andando aqui contigo, eu tô vendo a grande diferença, assim, do nível de, como eu disse já anteriormente, conforto, o silêncio que é, né, sem nenhum ruído, a questão que dá pra ver da segurança desse carro, mas na sua visão, né, que você que tá conduzindo o carro, como que é para você conduzir um carro elétrico, um carro híbrido nesse caso aqui, questão de segurança, e você até pensar também, né, pensando um pouco mais à frente, assim, a questão de sustentabilidade de um veículo que vai ter uma quantidade menor de emissão de gases de efeito estufa, de gases poluentes. Você pode falar um pouco a respeito disso, por gentileza? Antes da gente, todas as perguntas aqui estão sendo pautadas justamente nas dúvidas primárias dos clientes, tá? Então tudo para mim aqui é uma excelente pergunta e tudo também tem uma excelente resposta. Vai passar para vocês aí uma imagem ou um takezinho de como a gente saiu da concessionária, tá? A gente saiu com esse veículo da concessionária com 0 de carga. Eu só ia sair na combustão, puramente na gasolina, tá? A gente foi até um local específico para fazer umas gravações, deu mais ou menos 29, 30 quilômetros e agora a gente está retornando, tá? Eu tô mostrando no painel agora, tá me dando aqui 51 de autonomia, somente na máquina elétrica. Então aqui eu já estou rodando na combustão, fazendo uma regeneração de energia, porque eu sinalizei para o carro que eu precisava de energia, tá? Agora eu vou colocar no híbrido. Nesse momento, o carro me permite utilizar os dois motores, só que como eu tenho um endereço de GPS definido aqui, ele que vai alternar qual é o momento exato de utilizar tanto a máquina elétrica quanto o motor a combustão. Ou seja, se eu tenho uma subida muito forte, o motor a combustão passa a desligar e a máquina elétrica puxar, tá? Isso tudo automaticamente, só em você colocar o endereço no GPS, colocar híbrido, tendo uma carga ali disposta, tá? E utilizar o carro da maneira corretamente. Que legal. Tá. E é tudo automático isso, tudo de automático. Forma bem inteligente, o carro vai É o padrão do BMW agora, de 2019 para frente, a gente pode dizer assim, ele vem no modo minimalista. Então quanto menos botão tiver, para o cliente vai ser muito melhor.